Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Queridos, nós da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de São Bernardo do Campo, vendo o cenário atual, as condições que nós estamos vivendo, achamos por bem estarmos realizando este fórum, cuja temática é a seguinte: o papel da igreja na sociedade atual. Aqui eu estarei explicando como estará funcionando este nosso fórum, para que vocês possam ter a melhor compreensão da realização deste fórum, deste nosso debate, visando, é claro, levar até vocês o conhecimento, além, é claro, da palavra de Deus, também informações esclarecedoras do cenário que nós estamos vivendo. Este fórum vai funcionar da seguinte maneira: nós teremos 3 apresentações de 15 minutos com o nosso seleto grupo de convidados, que daqui a pouquinho estarei apresentando os nossos irmãos, que serão os nossos palestrantes. E os temas para cada um dos nossos irmãos aqui convidados é o seguinte: primeiro tema, o papel da igreja no contexto da saúde emocional. Segundo, o papel da igreja como agente educadora. E por terceiro, o papel da igreja no cenário político. Queridos, para a realização deste fórum, nós temos a satisfação de estar aqui conosco o nosso irmão presbítero Josivaldo Teixeira. Nosso irmão Josivaldo Teixeira é casado, pai de 3 lindos filhos e serve a Deus como presbítero aqui em nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de São Bernardo do Campo. Também é professor da nossa Faculdade de Ensino Teológico, a FATEBEN. Nosso irmão Josivaldo Teixeira é graduado em Psicologia pela Universidade Paulista. Está graduando em Filosofia pela Universidade Paulista e de sangue é alagoano. Josivaldo, seja bem-vindo. Temos o prazer e a satisfação de tê-lo juntamente conosco nesta mesa. Para nós também temos o prazer de estar em nossa mesa, compondo essa mesa tão bela, a nossa irmã Andréia Cristina Alves da Silva, casada, mãe de uma linda filha, membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de São Bernardo do Campo, da Coab 2, já esteve também ensinando na nossa Faculdade de Ensino Teológico, a FATEBEN. A nossa irmã Andréia, ela é conselheira de adolescentes da ACEPADESB. Ela tem habilitação plena para o magistério, licenciada em pedagogia, pós-graduação em educação, tudo isso pelo Instituto Superior de Mococa. Nossa irmã Andréia também tem pós-graduação em neuropsicopedagogia institucional e clínica pela instituição de ensino FACAB. A nossa irmã Andréia é pedagoga e há 22 anos exerce a função na Rede Municipal de Ensino de Mococa. Irmã Andréia, seja muito bem-vinda, temos o prazer de tê-la conosco, compondo a nossa mesa. Temos também o prazer de ter em nossa mesa o nosso irmão presbítero José Alberto Nunes da Silva, também casado, pai de 3 filhos, serve a Deus como presbítero, aqui em nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de São Bernardo do Campo. Também atualmente é professor da nossa Faculdade de Ensino Bíblico Teológico, a FATEBEN. É graduado em Matemática com licenciatura plena pela Faculdade Anhembi, Morumbi. Também graduado em Ciências Jurídicas, Direito, pela Unip. Pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal. Atualmente exerce a sua profissão como servidor público federal, já há 22 anos na Justiça Eleitoral. Queridos, nós estaremos ouvindo aqui nosso irmão psicólogo, Josivaldo Teixeira, onde ele terá aqui o tempo de 15 minutos para estar apresentando dentro do seu tema o papel da igreja no contexto da saúde emocional.
onde ele estará aqui nos trazendo e apresentando as problemáticas que nós estamos enfrentando no cenário atual. Nosso irmão presbítero Josivaldo Teixeira tenha a satisfação de estar assumindo a tribuna e estar com o tempo para o seu tema. Também eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, agradecer pela oportunidade nos concedida, a confiança, dizer que é de grande responsabilidade, e principalmente junto dessas pessoas tão capacitadas, presbítero José Alberto e também a nossa irmã, compondo a mesa, a responsabilidade é muito grande, tá bom? Antes de tudo, eu gostaria de abrir a Bíblia aqui, ler um salmo, eu leio aqui para deixar para a meditação dos meus irmãos, o Salmo 125, que diz assim, os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor em volta do seu povo, desde agora, mas e para sempre. Também, Provérbios de Salomão, lá no capítulo 24, e no verso 10, ele diz assim, se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Então, a gente já temos aqui um tema, se te mostrares fraco no dia da angústia, é porque a sua força é pequena. Então foi passado um tema para nós a respeito das doenças atuais. Então eu queria comentar sobre as síndromes, que são a síndrome do pânico, tá bom? Que são o ataque do pânico e a síndrome do pânico, deixando bem claro que uma coisa é o ataque e a outra coisa é a síndrome do pânico. Veja bem, a síndrome do pânico, ela é causada por interpretações errôneas do corpo, tá? De reação em frente a uma situação de perigo. Ou seja, sentimentos, pensamentos que você vai acarretando aqueles pensamentos e chega numa conclusão que você não depende mais do cérebro. Não, já não é o cérebro. Primeiro você começou um excesso de ansiedade, aquele excesso de ansiedade ali, aquele desespero, você não deu conta disso, o corpo fala, olha, eu preciso de ajuda. Eu não estou dando conta, tá bom? Aí já passa para a questão da síndrome do pânico. Veja bem, um dos motivos mais eficientes de vencer a síndrome do pânico é tentar esquecer desses pensamentos negativos. Mas vamos mais adiante. Como ocorre a síndrome do pânico no texto geral? Como acontece isso? Veja bem, as substâncias químicas chamadas de noradrenalina, serotonina e o ácido aminobutírico são os principais neurotransmissores envolvidos no controle da ansiedade no cérebro, tá? E faz com que o mecanismo de alerta seja ativado. Esse mecanismo de alerta sendo ativado, o que acontece? Vai para os membros para a fuga. Qual que são? Pernas, braços, músculo, tá bom? Mesmo sem sabendo que não há nenhum perigo iminente. Não existe um perigo iminente, mas a gente percebe que isso foi ativado pela uma irrigação no cérebro, tá? O próprio organismo começa a irrigar o sangue e manda essas informações para o próprio organismo, aonde o próprio corpo diz, eu não aguento mais, eu preciso de ajuda. Veja bem, quero deixar bem claro, tem pessoas que chegam e falam assim, isso é uma frescurinha. Não, não é uma frescurinha, não é frescurinha. É uma coisa muito séria. Diante desses perigos, o organismo aumenta a irrigação no cérebro, no sangue, e nos membros para fugir, por causa do sintoma físico da doença. Então é muito sério. Uma coisa é você, começando lá no começo, você coloca aquilo na mente, você vai pensando naquilo,
Você vai, por exemplo, depois vai surgir pergunta, a gente vai responder. Um exemplo, a gente está vendo esse cenário atual, essa histeria, esse desespero, desemprego, e outra coisa, eu deixo bem claro, marca esse dia de hoje, tomara que isso não aconteça, eu quero estar errado, marca o dia de hoje. O mais difícil é o pós-pandemia, e isso que é perigoso, porque hoje o foco está sendo a pandemia, e amanhã eu não vou conseguir, meu filho vai passar fome, eu vou ficar desempregado. Por que que existe isso, tantas informações no cérebro da gente, tantas informações, se a gente não dá conta disso, vai acontecer um ataque do pânico, ou mesmo o transtorno do pânico. Veja bem, mais adiante aqui, vou passar mais adiante, também, esses sintomas são acompanhados por medo de enlouquecer, medo de morrer, medo de perder o controle. É interessante que quando a gente atende um paciente, ele chega e fala assim, olha, eu não posso sair porque eu vou querer ir no banheiro e não vai ter um banheiro. Isso não é mais um pensamento, não é mais o psicológico, é o próprio organismo. E ele não vai conseguir sair mesmo, porque se ele sair, ele vai acontecer aquilo, não, eu vou morrer. Mas se ele eliminar, como assim eliminar esse pensamento? Depois vocês podem fazer pergunta, como eliminando esses pensamentos? Porque a gente tem atendido pessoas que chegam assim, não, mas eu não vou dar conta, eu vou morrer e eu fico preocupado com o meu filho. Tá? Vocês podem formular, mas por que eu preocupado com o seu filho? Não, porque se eu for morrer, quem vai tomar conta do meu filho? Então, veja bem, eu já vou jogar isso para vocês. Se a gente pensar, não, olha, se acontecer, porventura, se acontecer, de eu chegar a faltar, tem o meu esposo que vai cuidar do meu filho, tem a minha esposa que vai cuidar do meu filho, tem a minha mãe, tem o meu pai. Então essas informações vai tentando aliviar aqueles pensamentos negativos. A síndrome do pânico, uma coisa muito interessante, ele só procura as informações negativas, infelizmente, só procura as informações que lhe é cabível na situação. Segundo a Organização Mundial de Saúde, essa síndrome atinge 4% da população mundial. É só você fazer a conta de 7,7 bilhões de habitantes, quanto que está? Tem um matemático aqui que levou nessa área. Atinge 4% da população mundial. No Brasil, tem a Associação da Síndrome do Pânico. Está lá escrito, a gente pode pesquisar, que ela diz que cerca de 8 milhões de brasileiros já sentiram um ataque do pânico. Tá? 8 milhões de pessoas no Brasil já sentiram um ataque do pânico. Então, é uma coisa seríssima. Sintomas começam com a descarga de adrenalina no corpo. Então, veja bem, eu sei que todo mundo não é obrigado a entender dessa forma, tá? Se originou no cérebro, no pensamento, no seu psicológico, e você não se deu conta, depois que aquilo foi acumulando, tem ataque. O ataque, você pode ter um ataque do pânico hoje, pode acontecer daqui a 2 meses, 3 meses, pode não acontecer, nunca mais acontecer um ataque do pânico. Mas, se você não se der conta, esses ataques de 2 meses, vem para 15 dias, vem para 1 semana, vem para 1 dia, e você entra na síndrome do pânico. Não é brincadeira. Tá? Veja bem, o sintoma começa com essa descarga de adrenalina no corpo, e é como se o corpo falasse, não estou aguentando mais, estou precisando de ajuda. Então saiu do cérebro, veio para o organismo, veio para o corpo. Tá? Estou passando por perigo. Isso não é achismo, e sim uma manifestação catastrófica do corpo. Tá bom? É uma manifestação do corpo. Agora, e o tratamento? O tratamento, depois os meninos podem fazer pergunta, a gente tem aqui para falar. O tratamento eu acho muito interessante, já respondendo essa questão, para a gente encerrar, que tem muitos assuntos legais. Veja bem, em primeiro lugar, você pega um paciente, você vai perguntar para o paciente, ver se tem algum histórico da família que tem a síndrome do pânico, pai, mãe, avô, avó. Se tem histórico, às vezes não tem, e você vai, tá bom, não tem, você descartou essa hipótese. Depois você vai perguntar, você vai ver como foi que aconteceu. Porque tem paciente que ele não sabe. Aí fica muito difícil. Por quê? Ele não sabe como ocorreu esse pânico, quando aconteceu. Agora, a maioria dos pacientes, ele já sabe, ocorreu por causa disso, disso, disso. Então está simples. Então
não está tão difícil de sanar o problema, porque você já sabe de onde surgiu, quando surgiu, como surgiu. Agora tem paciente que você trabalha 6 meses com ele e não sabe aonde originou a síndrome do pânico. Então, meus irmãos, eu deixo para você um versículo da palavra de Deus, que está lá no livro de Provérbios, no Provérbios 24, primeiro Salmo 125, ele diz assim: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está à volta do seu povo, desde agora e para sempre. Também no livro de Provérbios, agora no livro de Provérbios capítulo 24, e no verso 10, ele diz aqui, se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Esse trabalho, eu confesso para os meus irmãos, que talvez renda mais na mesa, renda mais no público auditório, pelas perguntas, tá bom? Deus abençoe pela oportunidade. Irmão Lucas, muito obrigado. Graças a Deus, Deus abençoe nosso irmão psicólogo Josivaldo Teixeira. Queridos, agora, dentro do nosso segundo tema, o papel da igreja como agente educadora, estaremos ouvindo a nossa irmã Andréia Cristina, que estará abordando e passando o seu diagnóstico, a sua visão da situação que nós estamos enfrentando e vivendo nos dias atuais. Irmã Cristina, por favor. Paz do Senhor a todos. Estamos alegres e contentes pela oportunidade de estarmos participando deste fórum. Desde já agradeço também ao presbítero Lucas, ao Manassés, aos irmãos aí que estão todos nos ajudando. E principalmente também aos irmãos que nos ajudam a compor a mesa, o irmão Adalberto, o irmão Josivaldo, e estamos contentes por mais essa oportunidade. O papel da igreja na sociedade atual. Ficamos encarregados de estar aqui compartilhando com os irmãos sobre a igreja como agente educadora. Primeiro, eu vou deixar um versículo para meditação, que está em Romanos, é o capítulo 12 e o versículo 7. Diz assim: se é ministério, seja em ministrar, e se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Então aqui nós vemos que, a primeira pergunta que nos aparece, um contexto aqui que nos aparece, qual a importância do ensino cristão na formação do indivíduo na sociedade? E aqui a palavra de Deus ela já vem dizendo, se é ensino, que haja dedicação ao ensinar. Dedicação de quem? Dedicação na educação familiar, lá dentro das nossas casas, dos nossos lares. Que haja dedicação na pedagogia secular e que haja dedicação na pedagogia cristã. Então, todos que estão envolvidos nesta educação, todos nós somos educadores, e enquanto educadores que haja dedicação. E para haver essa dedicação, é muito importante esse trabalho que está sendo realizado aqui hoje. Que nós temos a oportunidade de aprender. Eu aqui estou aprendendo com os meus irmãos. A fala dos meus irmãos, tão capacitados para isso, vai me acrescentar grandes coisas, e é isso que nós queremos compartilhar com você e chegar até você para te ajudar neste momento tão difícil e em todas as dúvidas que você tenha. E o papel da igreja na formação do cristão. Como nós devemos lidar? Qual é a melhor solução? O que nós vamos fazer quando tiver algum problema? Aonde nós vamos recorrer? Nós olhamos para as mídias, as redes sociais, nós vemos aí um confrontamento de todas as pedagogias, porque a pedagogia ela tem várias vertentes, e nós vemos aí outras pedagogias que não são as pedagogias cristãs, e elas aparecem, e elas chegam agora como um confrontamento a nós. O que é que nós vamos fazer? Como que nós vamos lidar com essa problemática? E a nossa doutrina cristã, onde fica?
E também, qual é o objetivo desse confrontamento? O que está por trás disso? Os principais meios de educação, os meios pedagógicos, eles podem ajudar a pedagogia cristã? Ele pode nos ajudar aqui na escola bíblica dominical? Ele pode nos ajudar enquanto família? Ele pode nos ajudar de que maneira? O ensino secular, a pedagogia secular, ela pode nos ajudar sim, dentro da nossa pedagogia cristã. Nós olhamos para uma problemática, nós vemos que há necessidade da capacitação de professores. E como nós vamos capacitá-los? Como nós vamos orientar esse professor? Nós olhamos agora para a escola bíblica dominical e como na pedagogia secular tem uma evasão da escola dominical. O que nós podemos fazer para que eles participem mais? O que nós podemos fazer para que as pessoas tenham esse apreço a aprender, esse apreço ao conhecer? Então nós estamos aqui para discutir, para trazer soluções, para pensar juntos nessas possibilidades. E qual que são esses recursos? Como que nós vamos preparar? A nossa escola dominical hoje, ela precisa ser assistida e a gente precisa olhar para ela e ver quem é que está precisando ser socorrido neste momento. É o aluno? É o professor? São todos? É o superintendente? E dando as mãos, trabalhando juntos, nós vamos sanar todas essas dificuldades. E o nosso objetivo aqui é ajudar, ainda que na nossa maneira, ajudar. Nós estamos aqui para servir vocês naquilo que for possível, quanto à educação dos pais, como o pai lidar com as crianças em casa, como que a gente pode ajudar e resolver e atender às nossas necessidades. Desde já eu agradeço também e volto para o irmão Lucas. Irmã Andréia, Deus abençoe. Queridos, agora dentro do nosso terceiro tema, que também estará sendo abordado, o papel da igreja no cenário político. Para estar tratando desse assunto, nosso irmão José Alberto Nunes da Silva. Por favor, irmão José Alberto. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quero parabenizar, de primeira mão, já quero parabenizar o presbítero Lucas, juntamente com o Manassés, que tiveram essa ideia, essa iniciativa genial de estar colocando esses pontos, esses tópicos tão importantes, para que nós possamos discorrer e sabermos da necessidade e da influência do cristão e da igreja na sociedade. A igreja como um todo, ela não é separada da sociedade, ela está, como está escrito nas Escrituras Sagradas, nós estamos no mundo, mas embora não sejamos do mundo, mas estamos no mundo. Então temos que nos envolver, querendo ou não, de todas as atividades lícitas e legais perante a sociedade. Antes de iniciar, quero deixar um versículo para a meditação de todos, que se encontra em 1 Pedro, a carta do apóstolo 1 Pedro, capítulo 2, o versículo 9, que diz assim: Vós sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então somos a geração eleita, não estamos num processo de votação, não estamos para sermos eleitos ou cogitados a eleição e nem pretensos candidatos, mas nós já somos a geração eleita conforme as Escrituras Sagradas. Pela temática que foi me proposta, muito importante o tema, o papel da igreja no cenário político. É muito importante esse tema, porque temos que abrir as nossas mentes da extrema necessidade em que existe hoje, da nossa influência, do nosso envolvimento. Não devemos, evidentemente, nos envolver de forma 100%, mas temos que estar inteirados
com o que acontece na sociedade. Porque nós encontramos já de tempos remotos, na Bíblia Sagrada, nós encontramos diversas passagens que nos mostram a respeito da administração pública, nos mostra os três poderes dentro das Escrituras Sagradas: executivo, legislativo, judiciário. Nós encontramos dentro da Bíblia todos esses três poderes. Encontramos na Bíblia uma administração. Aí pode ser que surja a pergunta: mas o que significa a administração pública? É uma pergunta que pode ser feita e, evidentemente, essa tem uma resposta. A administração parte do princípio de organização. Quando começa a crescer, eu vou dar um simples exemplo, depois estaremos explanando, caso haja necessidade e o tempo seja propício, nós estaremos discorrendo mais sobre o assunto. Mas tudo quando começa a aumentar, a crescer, ou desenvolver, ou progredir, existe uma necessidade de uma administração. É por isso que hoje nós temos, se você observar nos tempos remotos, começou tudo simples, porém depois começa-se essa extrema necessidade. Por exemplo, na nossa casa, eu, quando solteiro, morava com os meus pais. O momento que a família cresce, eu caso, a primeira coisa que faz, sai dentro de casa aí, porque vai ter uma outra, uma organização, porque se vive todo mundo junto, acaba ficando meio que fora do controle algumas coisas. Então é por isso que existe a organização e a administração. Bom, dentro desse tema nós encontramos ainda, dentro do tema proposto pelos nossos idealizadores, nós encontramos falando sobre partido político, envolvimento da igreja, se há necessidade, por quê, como se deve fazer, uma sigla partidária que tenha princípio cristão, que tenha caráter cristão, que defenda um princípio cristão. Temos essa sigla partidária também, mas isso não veio o caso de atermos só a esta sigla partidária, pois nós temos um congresso, por exemplo, já começo mencionando o exemplo, que nós temos um congresso que possui os representantes. Nós temos o Congresso Nacional, composto de duas casas, a Câmara Federal e o Senado Federal, a Câmara Legislativa e o Senado Federal. Uma casa é representante do povo, é por isso que você observe, tem quantos deputados? 513. Proporcional, porque a cada estado, a população de cada estado, uma vez que os deputados são os representantes do povo. Aí você pega o estado de São Paulo, que é a maior unidade da federação, e o menor estado, salvo engano, é o Acre. Você pega ambos os estados, existem apenas 3 senadores. Por quê? Porque o senador é o representante do estado. Então, independente da população, porque temos 3 senadores, porque eles representam o estado. Então, temos essas duas casas que é considerada pela legislação bicameral. O sistema bicameral, que é Câmara Federal mais o Senado Federal. E aí nós temos o crescimento do cristianismo, da bancada evangélica. Nós temos o crescimento gradativamente. E, inclusive, a última eleição que passamos agora, em 2018, a eleição geral, a bancada evangélica cresceu de uma forma excepcional. Isso é muito importante. O interesse e a necessidade de participarmos e estarmos no meio da política. Outra coisa importante, outro aspecto que encontramos também, é a questão dos municípios. Nós temos hoje, previsto pela Constituição de 88, que até então, daí para frente, de 88 para cá, não pôde mais ser criado novos municípios, mas até ali foram criados 5.568 municípios. Desses, nós temos um total de 57.949 vereadores. E todos esses, em todos os municípios brasileiros, quase em todos os municípios brasileiros, nós encontramos representantes na Câmara Legislativa e encontramos também no Poder Executivo. Muitas vezes em alguns municípios, prefeitos que são cristãos. Então, nós observamos que a bancada evangélica cresce a cada dia na política. Isso é importante.
muito importante. E depois estaremos discorrendo também a este respeito. E é muito importante esse tema, porque nós temos a quantidade de vereadores por município. Por exemplo, o município que tem 15 mil habitantes, tudo isso está previsto na Constituição Federal, no artigo 29. Foi quando passou por uma reforma e teve o acréscimo de vereadores por quantidade de habitantes. Então varia de 9 vereadores a 55, isso aí também estaremos discorrendo mais na frente. Agora, nós encontramos um outro tópico importante que foi proposto, sobre a responsabilidade como pessoa, cidadão e cristão. Observe, isso é um aspecto, eu observei, estudei sobre essa peculiaridade e encontramos um tema muito importante nessa diferenciação entre pessoa, cidadão e cristão. E observe que o cristão, ele tem uma responsabilidade maior do que simplesmente o cidadão comum. E estaremos também discorrendo sobre esse tema, porque a definição de pessoa nós encontramos no Código Civil Brasileiro, e de cidadão encontramos na Constituição, e estarei discorrendo também sobre este assunto. Aí nós encontramos sobre a análise, sobre o voto e sobre a fiscalização, a necessidade que existe. Por que existe essa necessidade de nós analisarmos, de votarmos e depois fiscalizarmos os nossos candidatos, os nossos agentes políticos que estão exercendo o mandato para o qual foi eleito. Que também estarei explicando porque tem essa nomenclatura de agente político, tá? Isso é importante também. E temos ainda aqui a questão das precauções, as precauções para se participar da política. Existe fato positivo e fato negativo, é evidente, um fator positivo e um fator negativo. Pelo menos um, existem vários, mas como o tempo é um tanto exíguo, então nós precisamos falar pelo menos um tópico nesse primeiro momento, tá certo? Depois nós temos ainda, que é de suma importância, a participação acirrada da população como um todo na política. Nós observamos que nos últimos anos, nas últimas décadas, nos últimos anos, não podemos dizer, porque há 20 anos, há 15 anos, não existia essa preocupação, esse envolvimento da sociedade como um todo na política. E o que fez a sociedade se envolver, abrir os olhos dessa forma? Também estaremos discorrendo sobre este tema, que é de suma importância. E bom, tem que participar mesmo, entendeu? Nós não podemos viver em função de política. Não podemos ver que todos nós temos os nossos afazeres. Mas, no nosso dia a dia, nós precisamos estar inteirados. Afinal, os agentes políticos, eles são representantes do povo ou da sociedade, como falei anteriormente, e eles prestam conta à sociedade. Isso também é de suma importância. E temos ainda aqui um tema de grande importância, que é a responsabilidade do cristão como cidadão e como eleitor. Isso aí é um assunto de suma importância. Nós temos uma grande responsabilidade. Não é simplesmente, existem pessoas que não levam em consideração, não dá valor o ato de poder participar de uma votação. Esse é o ato mais sublime que a sociedade pode ter. É a importância, a influência, é a participação na escolha dos seus representantes. Porque, por exemplo, antes nós tínhamos eleições indiretas. Nós tivemos, também estaremos discorrendo sobre esse assunto. A primeira eleição que houve no Brasil ainda era colônia, no ano de 1532. Naquela época, em 1500, quando o Brasil foi descoberto, que teve aquela questão da descoberta do Brasil, em 1532 tivemos a primeira eleição. A primeira eleição era exatamente para quê? Para o poder legislativo. Então, escolhia-se vereadores para representar o povo no período de 3 anos, ou seja, não era 2 nem 4 anos, eram 3 anos.
Depois mudou para 4, mas naquela época. Mas existia uma dificuldade muito grande de participação, uns bloqueios enormes, estaremos discorrendo também. Então, hoje só existe o voto facultativo previsto na Constituição Federal. Não existe proibição. O voto facultativo são para três categorias. Aqueles que têm mais de 16 e menos de 18, facultativo. Para os analfabetos e para os maiores de 70, voto facultativo. Ou seja, não existe proibição, com exceção daqueles que têm os seus direitos políticos suspensos, porque esse aí sim, é um cidadão, mas é um cidadão que cumpre alguma pena, então esse também não pode votar periodicamente, ou seja, temporariamente. Mas a questão do voto, nós temos que ter consciência da suma importância. É por isso que temos, e além não só é simplesmente votar, é sabermos escolher, é uma tamanha responsabilidade. Anteriormente, antes da eleição da Constituição de 88, existiam uns critérios de quem podia participar da votação. Uma das votações de umas eleições que houve nos primórdios, só participaram apenas 2% da população. Então isso, hoje nós temos a liberdade, isso é previsto na Constituição Federal, isso não pode ser alterado, ou seja, é cláusula pétrea. E quando diz cláusula pétrea, diz que é algo que não pode ser. Também estaremos discorrendo sobre este tema no decorrer do nosso diálogo aqui, do nosso debate. Eu quero tão somente agradecer, e já passo a palavra para o presbítero Lucas, mas reiterando novamente e agradecendo e parabenizando pela iniciativa. Deus abençoe a nosso irmão presbítero José Alberto. Queridos, como vocês têm observado, a diversidade de assuntos é imensa. Nós temos aqui uma gama de assuntos a serem tratados e abordados. Então, para que nós possamos detalhar com mais profundidade e clareza os assuntos que estão sendo aqui abordados, e hoje nós estaremos encerrando aqui o nosso primeiro bloco, a primeira parte deste bloco, deste fórum, mas na próxima semana você terá a oportunidade de estar acompanhando o desenrolar deste nosso fórum. Pois no próximo bloco estaremos indo para a mesa de debate, onde os nossos irmãos estarão levantando questões, perguntas e respostas entre eles. Mas eu quero pedir a sua ajuda para que você nos ajude a estar levando este fórum a outras pessoas, a alcance de outras casas e famílias. Tenho certeza que você interessa pelo assunto e que você também conhece alguém que sabe, que deseja, esteja precisando de estar ouvindo os ensinamentos que estarão sendo levantados pelos nossos irmãos que estão em nossa mesa. Então nós estamos encerrando aqui este bloco, desde já agradecendo a nossa irmã Andréia, nosso irmão Josivaldo, o nosso irmão José Alberto. Eu tenho certeza que na próxima semana você compartilha este link, porque na próxima semana estarão dando continuidade a este debate. Vai ter muitas perguntas interessantes. Só para vocês terem ideia das afirmações que nós teremos aqui. Nós temos na nossa mesa um alagoano e um pernambucano. Desde quando eles se conhecem, o debate travado entre os dois é: qual é a melhor terra? Alagoa ou é Pernambuco? Deixa isso para eles resolverem entre eles. Deus te abençoe, obrigado pela sua atenção, compartilhe esse link e esteja disposto e chame pessoas para na próxima semana estaremos dando continuidade a este nosso fórum com base no tema: o papel da igreja na sociedade atual. Deus te abençoe, muito obrigado.